E aí, tranquilo? Aqui é o Lax. Bom pessoal, essa é a parte 2 de Dr. Player. Caso não tenha assistido a parte 1, eu vou deixar um card fixado com o vídeo para vocês. E também eu vi que muitos que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. Bom, chega de enrolação, bora pro vídeo. Então pessoal, após Raymond curar seu primeiro paciente, ele se torna um aprendiz. Com isso, o curandeiro-chefe mimadinho dá a Raymond 15 dias para ele provar a sua capacidade na estação de pronto-socorro. De começo, Raymond pensou que ali seria um bom lugar para ele, pois é o lugar mais parecido com uma sala de emergência que ele conseguiria estar. Porém, tinha um problema, ele ainda continuava sendo um bastardo e os outros curandeiros seguiam tratando ele mal. As únicas tarefas que davam para Raymond eram só as da área da limpeza. Se continuar assim, o seu cargo de aprendiz vai se esgotar e ele não vai tratar nenhum paciente e assim vai ser expulso novamente. Então, ao invés de esperar uma chance cair do céu, ele decide bolar um plano para conseguir curar os pacientes. Então, para dar início, ele toma a vassoura da mão de um carinha, cujo seu nome é Hansen. Ele é um aluno mediano de rank C. Hansen também está desconfortável com o nosso prota, mas ao menos entre os demais curandeiros, ele é o mais gentil. Raymond se oferece para fazer a limpeza da ala de primeiros socorros a partir de agora. Bom, ele inventa um migué falando que está se sentindo mal por não fazer nada e por ver Hansen tão ocupado. Raymond ainda ressalta: quando os outros curandeiros não estiverem por perto, eu posso cuidar dos pacientes colocando bandagens ou ervas medicinais. Hansen não fala nada, ele só pensa que se os outros curandeiros descobrirem que Raymond está curando pacientes, eles vão ficar muito irritados. Ao ver a demora do garoto para responder, Raymond fala que os curandeiros quase não aparecem na ala de primeiros socorros, pois ficam mais nas suas salas. E para finalizar, ele ainda faz um draminha. Com uma voz trêmula, ele fala: tudo bem, vamos fingir que isso nunca aconteceu. Então Hansen deve ter ficado com dó do nosso prota e o deixa ficar encarregado da limpeza do local. Com isso, agora é só o prota subir de nível. Raymond não perde tempo e já vai curar os pacientes. Mas como era tarefa fáceis, ele estava ganhando pouco XP. Mas é aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. E apenas com essas tarefinhas, Raymond conseguiu chegar no nível 4 e já está se imaginando sendo o melhor curandeiro do mundo. Bom, mas como ele não pode ficar de bobeira se quiser que isso aconteça, Raymond vai tratar seu próximo paciente, que é uma velhinha. Após cuidar dela, ela fica muito feliz com os atendimentos do garoto, pois ela já tinha sido tratada por muitos curandeiros, mas nenhum foi tão gentil como ele. Após Raymond se despedir da velhinha, aparece algumas notificações. Isso foi porque ele foi gentil com o paciente e desbloqueou uma conquista e ainda ganhou 5 pontos de habilidade. Enfim, agora o que restou para ele foi a limpeza. Raymond não gostava, mas como tinha prometido, meteu a mão na massa. Depois de um tempinho ele terminou e agora está todo dolorido. Ele devia ter aumentado um pouco do seu vigor. Bom, com essa faxina ele subiu de nível e tinha 3 habilidades disponíveis para Raymond comprar. A primeira, Força do Homem de Ferro. A segunda, Mãos Ágeis do Cirurgião. E por fim a terceira, Olhos do Sábio. Eram todas habilidades de rank único e Raymond queria escolher as 3, mas só podia escolher uma. Antes dele escolher a sua habilidade, entram curandeiros com uma emergência. Era um paciente vomitando sangue. Bom, para curar isso é necessário uma cura de rank A, mas o único curandeiro com uma cura tão alta assim era o diretor da clínica. Os demais alunos da clínica Belland eram no máximo rank B. Se continuar assim, o paciente vai morrer. Bom, com o conhecimento em medicina do Raymond, havia um jeito de curar o paciente. Mas para isso ele precisava upar no mínimo para residente habilidoso, pois ele é apenas residente iniciante. Raymond e Hansen vão relatar ao Langs, o curandeiro-chefe, sobre o paciente. Langs é muito arrogante e pretende mandar de volta o paciente. Segundo ele, os curandeiros não podiam fazer nada para curar. Ao ouvir isso, Raymond desesperadamente dá algumas sugestões para curar o paciente. Mas o curandeiro-chefe se sente ofendido, pois ele entendeu que Raymond, com sua cura abaixo do rank F, estava tentando ensinar o curandeiro-chefe a usar cura. Com isso, ele ainda ressalta: se você está tão preocupado com o paciente, vá você mesmo cuidar dele. E aparece uma missão repentina para Raymond. E o objetivo da missão é de curar um paciente com condições acima do seu nível. Raymond fica sem saber o que fazer, pois se ele falhar, ele será culpado pela morte do paciente e ainda perderá o posto de aprendiz.
Era mais inteligente para Hammond só cuidar de pacientes mais fáceis nas próximas 2 semanas. Mas ao ouvir o paciente tossindo vendo que ele está sofrendo, Hammond decide aceitar tratar o mesmo. O curandeiro-chefe dá a permissão, é claro, já achando que Hammond não vai conseguir curar o doente. Porém, Hammond recebe uma ajuda repentina. Era Hansen, que também não queria ver o paciente morrer, e se oferece para ajudar Hammond. Com isso, Hammond fica feliz, pois já precisaria de um assistente mesmo. Hansen pergunta como que Hammond vai curar o paciente, pois era impossível com suas curas. E Hammond responde falando que vai curar o paciente usando outro método, e que depois explicaria melhor, pois eles não podiam perder tempo agora. Hammond pede para Hansen algumas coisas para usar na cirurgia: uma faca higienizada e um pequeno fio que estava tratado com ervas medicinais. O paciente já está dormindo e anestesiado. Então, primeiro Hammond esteriliza a área. Com isso, Hansen pergunta novamente o que Hammond vai fazer, e ele responde: cirurgia, já cortando a barriga do paciente. Hansen se assusta, pois é a primeira vez a ver isso. Em seguida, a habilidade de coração de ferro do Hammond foi ativada para ajudar na cirurgia. Então, Hammond acha o causador do problema do paciente. Bom, estava vazando um líquido amarelo no começo do seu intestino. Em resumo, tem um buraco interno na barriga do paciente. O que Hammond tem que fazer é apenas vendar o buraco, mas para isso ele precisa cortar a parte perfurada. Então pede ajuda para Hansen segurar um órgão. Mas as mãos do Hammond congelaram. Ele sabia o que tinha que fazer, porém não conseguia. Então ele se lembra da habilidade Mãos Ágeis e decide comprá-la. Ao obter essa habilidade, seus atributos de sentido aumentaram em 10, assim ficando com 16, dando a Hammond a mobilidade que ele precisava. Pronto, assim só bastava usar o fio para fechar o abdômen e com isso sua primeira cirurgia abdominal foi um sucesso. Bom, como recompensa por completar a missão, Hammond ganhou 100 pontos de habilidade pela missão, mais uma conquista por andou dedicado, junto com mais 10 pontos e também recebeu um bônus na sua coragem por ter curado um paciente que vai além das suas habilidades. Ao terminar tudo, Hammond cai no chão, exausto e chorando por ter conseguido realizar uma cirurgia tão difícil e também por ter salvado uma vida. Bom, não demora muito e o curandeiro-chefe Mimadinho fica sabendo do feito do nosso querido Prota. E como já era de se esperar, o Mimadinho fica pé da vida e vai ver com seus próprios olhos o paciente. Chegando na sala, ele se depara com o paciente e o Hammond conversando e sorrindo, todos muito alegres. Isso até o curandeiro-chefe entrar na sala, todo bravinho. Bom, como já era de se esperar, ele não aceita acreditar que Hammond tinha curado aquele paciente e já chega perguntando se tinha sido o diretor Bucks quem o curou. Hammond, retraído, responde falando que tinha sido ele quem o curou, mas como de costume, o Mimadinho dá uma oprimida no Prota e pergunta como que ele conseguiu esse feito com suas habilidades abaixo do rank F. E Hammond já tinha arquitetado toda uma história para esse momento. Nessa história, ele conta que usou técnicas médicas que eram usadas nos tempos antigos, dizendo ele que tempos atrás, quando estava andando pela região norte, ele acabou perdendo o equilíbrio e caiu de cima de um morro, e por sorte foi parar em umas ruínas, e lá teve o conhecimento dessas técnicas médicas e aprendeu a usá-las. Porém, o Mimadinho não era burro a ponto de acreditar nessa história absurda. Bom, a conversa não dura muito, pois é interrompida pelo paciente, que acorda e mostra para o curandeiro-chefe uma evidência de que tinha sido o Hammond quem o curou. Ele mostra sua barriga com uma cicatriz. Em seguida, o paciente se lembra do Langs, pois tinha sido ele que falou que não podia fazer nada, tecnicamente falando para as pessoas deixarem ele morrer. O paciente quase avança no curandeiro, só não fez isso por conta que Hammond o segurou. Mas o paciente pega um pote com um líquido que estava ali perto e joga no curandeiro Mimadinho. Era nada menos que urina. Ao fazer isso, o curandeiro Mimadinho sai correndo com o rabo entre as pernas. Depois disso, o paciente pede desculpa a Hammond por ter sujado o quarto, mas Hammond diz que não tem problema, pois ele fez se sentir melhor. Bom, dias se passaram e os boatos de que Hammond usou técnicas médicas já se espalhou por toda a clínica, mas ninguém acreditava nas habilidades dele. Todos só falavam que ele tem sorte. E também, Hansen, depois da cirurgia, mudou a forma de agir com Hammond. Ele toma a vassoura da mão do Hammond e diz que ele que vai cuidar da limpeza agora. Após isso, o curandeiro-chefe vai falar com Hammond. Ele foi falar que Hammond tinha sido escolhido para ir no festival de aniversário do Palácio Imperial que aconteceria em breve. Esse festival
é para celebrar nada menos que o aniversário do primeiro rei, o rei fundador. Bom, de início seria uma honra para qualquer curandeiro ser escolhido para ir lá, mas para Haywood era diferente, pois ele era um filho ilegítimo. Aquele lugar seria um verdadeiro inferno para ele. Bom, Haywood já havia morado no palácio, mas seus irmãos sempre o maltratavam. Pode-se dizer que sua vida na clínica era um paraíso comparado à sua vida no palácio, pois no reino Houston não reconhecem os filhos bastardos. Aí moçada, chegamos ao fim do vídeo e se você gostou, mano, eu peço de coração para você deixar o like, assim vocês ajudam demais o canal. E se quiserem continuação, já sabe né, é só comentar aí embaixo. Tamo junto, até a próxima.